Oi, gente, Karina por aqui, voltando às gravações depois de um tempo parada. E para a gente recomeçar, eu trouxe para vocês essa peça linda que muitas pessoas chamam de suplá de crochê, outras chamam de americano redondo. Não importa o nome que você chama, o que importa é que essa peça é linda e eu vim te ensinar hoje. Eu vou te mostrar a variação de cor, que você pode brincar com essas cores aqui. Esse daqui, por exemplo, no vermelho e no cru. Esse outro aqui, no rosa e no cinza. Uma coisa interessante de fazer também é você fazer composê. Você colocar, inverter a cor deles aqui, faz 3 peças de cada, se for um jogo com 6. Se for um jogo com 8, 4 peças de cada. Eu vou mostrar o composê desse conjunto aqui. Esse daqui foi o composê que eu fiz para essa cliente. São 3 peças nessa cor, 3 peças nessa cor. Na hora de colocar na mesa, fica a coisa mais linda. Vou mostrar aqui uma outra cor. Esse daqui eu fiz com um tom de marrom e o cru também. Então, assim, tô mostrando essas cores só pra vocês verem que dá pra vocês brincarem com as cores e você muda a peça, parece que trocou a peça. Agora que tá chegando o Natal, dá pra brincar com as peças nas cores do Natal, então utilizando cores como verde, vermelho, dourado. Percebam que neste daqui eu não coloquei o fio aqui, como nesses outros. Então, é uma opção. Você pode colocar se você quiser, ó. Tá vendo? Você pode brincar com esses detalhes. Você coloca se quiser e ele fica lindo de toda forma. Então, você pode brincar pro Natal, por exemplo, passando esse fio aqui, ó, no dourado, fazendo o ponto picô no dourado, enfim. Vai da sua criatividade. Mas eu vou ensinar você a fazer, vou reproduzir uma peça nessa cor aqui. Então, bora lá para a lista de materiais. Para fazer essa peça, nós vamos utilizar barbante número 6. Tô utilizando esses dois aqui, que é o restinho desse jogo que eu fiz. A gente também vai precisar agulha de crochê. Eu tô usando o número 3,5, vai depender aí da sua tensão de ponto. Tesourinha para arremates e agulha de tapeceiro também para finalização dos arremates. Só isso e nossa mão de obra. Bora lá! Bom, vamos lá. Eu gosto de começar as minhas peças com anel mágico para ficar bem apertadinho aqui, tá vendo? Mas se você não sabe fazer, eu vou ensinar aqui, mas se você não sabe, pode fazer também umas 5 correntinhas, tá? Mas vamos lá. Como é que eu faço meu anel mágico, né? O meu jeitinho de fazer aqui, ó. Pego 2 dedos, a ponta do fio para dentro da minha mão, dou um lacinho e faço como se fosse um X, ó. Seguro aqui. Venho com a agulha de fora para dentro no primeiro e puxo esse que tá aqui, ó. E daqui eu laço e já formo o meu primeiro ponto, ó. Fica desse jeitinho, ó. E aqui eu subo para fazer os meus pontos, ó. Dentro desse anel mágico, eu subi aqui 3 correntinhas, que é a altura de um ponto alto. Então, eu vou colocar aqui dentro mais 11 pontos altos, que eu preciso ter 12 pontos altos para começar o meu trabalho. Então, aqui dentro eu vou colocar 12 pontos altos. Vamos lá. Vai fazendo aí que eu vou fazendo aqui. Ah, detalhe, eu já tenho a correntinha, essas 3 correntinhas, ela equivale a um ponto alto, né? Então, eu vou colocar mais 11 pra gente ter 12 no final. Então, aqui eu já tenho as correntinhas, com mais 3 já tenho 4, tá bom? Ó, então, aqui, ó, eu já tenho 12 pontos altos contando com as 3 correntinhas, tá? Então, ó, 3, 6, 9, 12. Agora, eu vou fechar esse anel mágico. Como é que eu faço, ó? Eu seguro aqui e esse fiozinho que tá solto, eu puxo, ó. Olha lá, ele fecha, ó. Tão vendo? Ó, quanto mais você puxa, mais ele fecha, ó. Fechadinho. Agora, eu vou juntar na terceira correntinha daquelas que eu subi, ó. Eu vou juntar na terceira e vou fechar com um ponto baixíssimo. Ok? Ó, fechei com um ponto baixíssimo, ficou desse jeito aqui, ó. Essa argolinha. Agora, para cada ponto desse de base, eu vou fazer 2 pontos altos. Eu vou fazer aumento em todos os pontos. Eu quero encerrar essa carreira com 24 pontos. Mas como é que eu vou fazer isso?
Vamos lá, porque a gente vai começar a trabalhar o nosso desenho do nosso suplá. Então, aqui nesse primeiro ponto, onde eu já estou, eu vou subir mais 3 correntinhas, pode ser 2, dependendo da altura do seu ponto aí, tá? Fica a critério de cada um. Vou fazer no mesmo ponto mais um ponto alto, porque aí aqui, ó, eu já vou ficar com 2 pontos altos no mesmo ponto. Só que agora, como eu vou começar a desenhar isso, então eu vou fazer uma correntinha de intervalo entre cada aumento. Então, a cada 2 pontos que eu vou fazer no mesmo ponto de base, eu faço uma correntinha de intervalo. Então, no próximo ponto aqui, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Uma correntinha de intervalo no próximo ponto, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Uma correntinha de intervalo no próximo ponto, 2 pontos altos, e assim a gente vai até o final dessa carreira. E eu volto com vocês. Faz aí que eu faço aqui, ó. Vai ficando desse jeitinho aqui, ó. Olha, eu já fiz aqui, ó, 2 pontos altos em cada ponto de base. Cheguei no final, aí eu vou fazer uma correntinha e vou chegar na terceira correntinha aqui, que eu fiz pra subir, e fecho com um ponto baixíssimo. Ó. Tá? Dá a impressão que ele fica com esse buraco maior, mas na hora que o trabalho vai rendendo, ele iguala, tá? E vai ficando tudo certinho, então não se preocupe com isso. Então, agora aqui, no mesmo lugar, a gente sobe mais 3 correntinhas para subir nossa carreira. No próximo ponto de base, a gente vai fazer um aumento. Então, nesse próximo aqui, ó, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, em cada grupinho de 2 pontos, eu passo a ter 3, porque eu vou fazer um aumento. Mantenho aquela minha correntinha de intervalo, vou pro próximo grupinho de 2 aqui, ó. Aí, no primeiro ponto, eu faço só um ponto, ponto sobre ponto, ponto alto. No segundo, eu vou colocar 2 pontos. Então, nesse grupinho de 2 aqui, sempre no último ponto a gente vai fazer o aumento, tá bom? Não esquece da correntinha de separação, uma única correntinha. Ó, entrei em outro grupinho de 2. Primeiro ponto, faço apenas um ponto alto. No segundo ponto, eu faço o aumento, que corresponde a 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Uma correntinha de intervalo. Próximo bloquinho, primeiro ponto, só um ponto sobre ponto. Segundo ponto, o aumento. E assim, a gente vai percorrer toda esta carreira. Eu vou fazer aqui e volto só na hora de fechar. Cheguei aqui no final, já fiz a minha correntinha de separação, vou subir na terceira correntinha inicial e vou fechar com um ponto baixíssimo, ok? Agora, eu sigo da mesma forma. Vou subir 3 correntinhas. Aí, o que eu quero que vocês entendam aqui, ó? Nós vamos trabalhar por 8 carreiras, seguindo esse mesmo modelo. Então, a gente vai fazer um aumento em cada bloquinho desses, de forma que, quando a gente chegar no final, cada bloquinho desse vai ter 8 pontos. O aumento vai vir sempre no último ponto do bloquinho. Então, a gente vai sempre colocando ponto sobre ponto. Quando chegar no último, a gente vai colocar o aumento. Sempre separados por uma correntinha em cada, de um bloco para o outro, sempre a gente vai colocar uma correntinha de separação. Mas, eu vou, para a aula não ficar muito longa, eu não vou ficar repetindo tudo isso, mas eu vou fazer aqui todo o início e final de carreira com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Subi minhas 3 correntinhas aqui. Agora, bloquinho de 3, então, no próximo, essa correntinha, ela equivale a este ponto. No próximo, que é o do meio, eu vou colocar apenas um ponto alto. E no último, eu vou colocar 2 pontos altos, porque ele é o último ponto do meu bloquinho, então é aqui que eu vou fazer o meu aumento. Então, agora os nossos bloquinhos ficarão com 4 pontos altos. Então, vamos lá, outro bloquinho de 3.
Primeiro ponto, eu coloco somente ponto sobre ponto. Segundo ponto, somente ponto sobre ponto. Terceiro ponto, eu coloco o meu aumento. E aí, esse meu bloquinho vai ficar com 4 pontos altos. Não posso esquecer da correntinha de separação entre blocos. Vou pro próximo e assim eu vou. A gente volta na hora que eu for subir pro próximo, tá bom? Aqui eu já voltei um pouquinho mais adiantada, porque eu já finalizei minha carreira de número 4, a gente vai começar a carreira de número 5. E ó, até para facilitar aí na cabeça de vocês, se é a carreira de número 5, então quantos pontinhos vai ter no bloco? 5 pontinhos, tá? Carreira de número 4, 4 pontinhos e assim sucessivamente. A gente vai subir até que a gente tenha 8 pontinhos em cada bloco, por isso a gente vai fazer 8 carreiras. Mas vamos lá, comecinho eu falei que eu ia fazer com vocês sempre, então 3 correntinhas para dar a altura do ponto alto. Próximo ponto alto, eu vou fazer ponto sobre ponto. Então, mais um ponto alto. No próximo, que ainda não é o último, ponto sobre ponto. No último, no quarto ponto, que é o último desse bloco, eu vou fazer o aumento, portanto, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Não esquecendo da minha correntinha de intervalo. No próximo bloco, primeiro ponto, segundo e terceiro, eu vou fazer ponto sobre ponto. No último ponto, eu vou fazer o meu aumento. 2 pontos no mesmo ponto de base. Não esquecendo da correntinha de intervalo. E aí, os meus bloquinhos vão ficando desse jeito, com 5 pontos em cada bloquinho. E eu vou finalizar e a gente volta para subir a 6ª carreira. Dessa vez eu voltei ainda mais adiantada, eu já encerrei a minha 5ª carreira e já comecei a 6ª carreira. Então, se é 6ª carreira, significa que os meus bloquinhos terão 6 pontos. O que foi que eu fiz? Ponto sobre ponto nos 4 primeiros, né? E o último ponto eu fiz o aumento, 2 pontos em cima do último ponto aqui, que é o ponto de base. Mas eu vou fazer um bloquinho com vocês e aí eu sigo sozinha e a gente volta na próxima. Então, uma correntinha de intervalo, isso vai sempre até o final. Então, nos primeiros pontos do nosso bloco da carreira anterior, a gente vai fazer ponto sobre ponto. Nesse caso aqui, são 4 pontos que a gente faz ponto sobre ponto. No último ponto aqui do meu bloco da carreira anterior, eu vou fazer o aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto de base. Não esqueça a correntinha de separação e vai ficando desse jeito, com bloquinhos de 6 pontos. Nosso trabalho tá crescendo, vou terminar a minha volta, vou subir um bloquinho e volto aqui para mostrar o de 7. Terminei a carreira de número 6, já comecei a carreira de número 7, do mesmo jeitinho de sempre. Então, se a carreira é número 7, os meus blocos terão 7 pontos altos, sendo ponto sobre ponto em todos eles, com exceção do último, que eu fiz um aumento, então 2 pontos altos no mesmo ponto de base, mantendo a minha correntinha de espaçamento. Vamos fazer um bloquinho, enquanto eu faço e vocês já aprenderam o esquema desse trabalho aqui, eu quero aproveitar para falar para você, se você tá aqui ainda nesse vídeo, aproveita e curte, não esquece, mulher. Curte esse vídeo, se não é inscrita no canal, aproveita para se inscrever e ativa as notificações, porque assim você fica sabendo, o YouTube te avisa toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Você recebe a notificação e você pode vir aqui já checar e ver o que eu coloquei de novidade para você, tá bom? Então, finalizei mais um bloquinho aqui, correntinha de espaçamento. A minha carreira todinha vai ficar desse jeito. Vou terminar e volto aqui para a última. Prontinho, já terminei a minha volta de número 8, inclusive é importante vocês colocarem sempre numa base reta para saber se ele tá assentando. Se ele estiver emborcando, dá uma olhada se não tá faltando ponto, se você não esqueceu de fazer aumento em algum momento, ou a correntinha de espaçamento. Se ele estiver embabadando, é porque tem ponto demais, às vezes você fez mais aumento do que precisava, tá? Então, tá tudo ok com o seu trabalho, só lembrando, fiz a 8ª carreira, então 8ª carreira significa que o meu bloquinho vai ter 8 pontos, então eu vou fazer ponto sobre ponto até chegar no último, e no último eu faço o meu Vzinho, que é o meu aumento, 2 pontos no ponto de base. Agora, chegou a hora da gente fazer esse friso aqui, ó.
Como a gente já tem essa peça de modelo, eu vou fazer na mesma cor, tá? Eu vou fazer no vermelho mesmo, igual eu fiz aquele que eu mostrei no começo do vídeo, aquele marrom com o cru, que eu não utilizei outra cor nesse friso. Eu vou fazer no vermelho e depois vocês decidem como fica melhor. Mas, como eu quero deixar para vocês um brinde, assim, de retorno de gravação, eu vou mostrando para vocês também como é que fica se vocês fizerem um trabalho pro Natal. A gente tá se aproximando aí do Natal. Deixa eu aproximar um pouquinho mais aqui para vocês, o zoom. A gente tá se aproximando do Natal, então eu quero deixar para vocês aqui, eu vou refazer depois, tá? É só para vocês verem como fica mesmo, tá? Ó, eu vou deixar aqui para vocês como que ficaria isso aqui no fio dourado. Esse vermelho, gente, lembrando que é um barbante, tá? Não é algodão. O algodão, normalmente, o vermelho é mais vivo, né? Dá diferença, varia de marca para marca. Ó, eu tenho um aqui só para vocês compararem, ó. São marcas diferentes, tá vendo? Esse é um vermelho mais apagado, esse é um vermelho mais vivo. O vermelho da Círculo é muito mais vivo, é algodão, né? O barroco, enfim. Então, aí vocês decidem quais os tons, né, vocês querem usar. Mas, ó, eu vou colocar esse fio aqui. É o fio Encanto da Círculo, sempre para Natal, assim, Ano Novo, eu adoro usar esse fio, ele dá um requinte nas peças. Olha, esse não é o slim, tá? Esse é o Encanto normal, porque o slim é muito fininho, então para fazer esse trabalho é interessante a gente usar o slim normal. Eu vou colocar aqui, porque agora essa próxima carreira, ela não tem segredo. É ponto baixo sobre ponto alto. Então todos os pontos que a gente tem, a gente vai colocar um ponto baixo em cima dele e naquele espaço de uma correntinha a gente vai pôr um ponto baixo também, tá bom? Então não tem segredo, é basicamente ponto sobre ponto. Eu tô fazendo isso aqui só mesmo para vocês verem como é que fica a cor, tá? Depois eu vou tirar para eu seguir o trabalho aqui, é só para vocês terem uma noção, olhar aqui e falar, nossa, gostei ou não gostei, prefiro fazer, né, conseguir visualizar, porque às vezes a gente imagina, mas imaginando é diferente de visualizando, né? Só para vocês conseguirem ver como é que fica, tá? Então aqui, ó, ponto baixo sobre ponto baixo, todos os pontos, tá? Sem segredo. Se você for trocar a cor do seu fio, é só você trocar. Eu não encerrei aqui, gente, porque eu vou continuar, como eu falei, com o vermelho, tá? Mas se não, era só cortar o fio aqui, arrematar ele e começar de novo. Então, ó, não tem mais aumento aqui, tá bom? É ponto sobre ponto, ó, tá? Aí aqui no espacinho de uma corrente, ó, a gente coloca um ponto também nesse buraquinho, ó, ponto baixo, tá? Não esquece, quando a gente coloca aqui, ó, esse aqui ele esconde um pouquinho, não esquece de achar esse ponto para colocar um ponto baixo aqui também, tá? Senão ele vai fazer falta lá na frente. Eu vou adiantar aqui um pouquinho, não tem segredo. Só pra gente ver um pedacinho feito no dourado. E fica aí de bônus pra vocês verem o que vocês acham desse trabalho feito no dourado. Porque aí vocês podem também, depois como eu falei no início do vídeo, vocês podem usar pra fazer o picô lá nesse babadinho aqui, ó, sabe? No acabamento. E dá pra brincar muito. Inclusive, essa receita aqui, ela é tão versátil que eu tenho aqui na minha casa um tapete com esse mesmo modelo. Eu só fui ampliando, né, aumentando de acordo com a necessidade aqui, mexi no bico, mas é a mesma receita, eu só fui raciocinando. Inclusive, se você gostaria que eu colocasse aqui a receita do tapete, comenta aqui no vídeo, deixa pra eu saber se você quer ou não a receita do tapete. Ó, só pra vocês terem uma ideia como é que fica no dourado, tá vendo? Se a gente fosse fazer esse contorninho no dourado, ó, ficaria desse jeito. Quando vai fazer pro Natal, eu acho que fica a coisa mais linda, gente. E tanto também no verde, quando a gente usa o verde com dourado, a coisa mais linda, olha só. Olha o requinte disso aqui, olha. Depois, na hora de fazer o bico, eu vou dar outra dica pra vocês também, tá? Pra fazer o bico. Eu vou fazer aqui a minha volta e já volto pra gente continuar.
Gente, eu tô terminando aqui a minha volta, mas eu vim aqui um pouquinho antes para conversar com vocês. Tava ficando tão lindo no dourado que eu juro que eu fui ver se eu tinha um novelo fechado do Fio Encanto. Mas infelizmente no dourado eu tinha outra cor, então eu desmanchei e como eu falei para vocês, eu tô fazendo aqui no vermelho. Mas tava ficando tão maravilhoso que eu juro, eu vou prometer aqui para vocês que eu vou fazer uma versão de Natal e vou deixar em fotografia, porque aqui eu já vou ensinando para vocês, né, como é que vocês conseguem fazer. Mas eu vou fazer para vocês terem isso visualizado, a versão de Natal do jeito que eu tô falando com o Fio Encanto. Então vamos fazer assim, ó, se você não me segue no Instagram ainda, corre lá, @cassandrone_crochê, Cassandrone_crochê, vou deixar aí escrito para vocês. Eu vou postar por lá, lá a gente interage mais nos stories. Depois eu vou postar aqui também no feed fotos, mas vai lá, já me segue, já acompanha o trabalho, que eu fiquei agora interessadíssima em fazer essa versão de Natal, que vai ficar a coisa mais linda, combinado? Ó, terminei aqui toda a minha carreira de pontos baixos, fiz toda a volta, tá vendo? Ó, terminadinha a minha carreira de pontos baixos e agora a gente vai iniciar a próxima carreira, que já é a carreira de início dos bicos. Só que pra gente começar esse bico aqui, ó, a gente primeiro precisa preparar, e é isso que a gente vai fazer agora. Bom, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai trabalhar em cima dessa carreirinha da seguinte forma. Eu vou subir aqui, ó, uma correntinha para dar altura de um ponto baixo, tá? Porque a gente vai trabalhar agora com correntinhas e ponto baixo. Então, ó, essa correntinha, ela tá aqui equivalente a este ponto baixo aqui, ó. Então, este próximo a gente vai pular e no próximo que a gente vai trabalhar. Mas como? A gente vai fazer, ó, eu vou fazer mais 3 correntinhas, lembrando que essa primeira equivale ao meu ponto baixo, eu vou fazer mais 3, pulo o próximo ponto e faço um ponto baixo no próximo. Repita esse processo mais 2 vezes. 3 correntinhas, pulo o próximo, ponto baixo no próximo. De novo, 3 correntinhas, pulo este ponto, ponto baixo no próximo. Agora, sem correntinha de intervalo, eu vou pular este próximo e no outro eu vou fazer um ponto alto. Eu falei que a gente trabalhava só de ponto baixo, não, tem esse lequezinho aqui, ó. 3 correntinhas e outro ponto alto no mesmo ponto de base, porque a gente quer formar um leque, ó. Tá vendo? Fica desse jeito, ó. 3 correntes. Deixa eu aproximar mais. Então, o nosso trabalho todo, ele vai ser desse jeito nessa carreira, mas eu vou fazer mais um pouquinho com vocês, ó. Então, a gente vai fazer, ó, 3 correntinhas, um ponto baixo, pulo um ponto, 3 correntinhas, um ponto baixo, pulo o próximo ponto, 3 correntinhas, um ponto baixo, sem corrente de intervalo. A gente vai fazer um ponto alto, pula um ponto, nós pulamos aqui um ponto, vai fazer um ponto alto no próximo, 3 correntinhas e outro ponto alto. Isso aqui é um lequezinho. E agora, a gente vai continuar, eu vou até deixar assim só pra gente fazer o próximo, ó. Depois eu volto. Ó, tá desfocando? Acho que tá bom. Ó, sem correntinha de intervalo, igual a gente fez aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Pulo o próximo e venho no outro, um ponto baixo. Pra começar de novo essas 3 alcinhas que a gente precisa aqui. Então, agora, vamos lá, ó. 3 correntinhas, pulo o próximo, ponto baixo no próximo. 3 correntinhas, pulo o próximo, ponto baixo no próximo. 3 correntinhas, pulo o próximo, ponto baixo no próximo. Sem nenhuma corrente de intervalo, eu vou fazer um ponto alto, porém eu pulo o próximo, venho no outro, vou fazer meu leque agora, que é um ponto alto, 3 correntes de intervalo, no mesmo ponto de base, eu vou fazer outro ponto alto, pulo o próximo e um ponto baixo no outro, para fechar esse leque. Vou voltar aqui a distância, para vocês enxergarem de longe como é que tá ficando isso aqui, ó. Então, vai ser sempre assim, ó. 3 argolinhas, um leque, 3 argolinhas, um leque, e assim nós vamos. Eu vou fazer mais uma sequência com vocês nesse ângulo aqui,
mais distante, depois eu termino aqui sozinha e é só vocês voltarem para ver a sequência, tá? Vamos lá. 3 correntes, pulo o próximo, um ponto baixo no outro, mais 3 correntes, pulo o próximo, um ponto baixo no outro, mais 3 correntes, pulo o próximo, um ponto baixo no outro. Você precisa ter essas 3 argolinhas, tá? Menores. Ponto alto, pulo o próximo, ponto alto, porque aqui eu vou fazer o meu leque, 3 correntinhas, outro ponto alto no mesmo ponto de base, para finalizar o leque, pulo um ponto sem corrente de intervalo e um ponto baixo para finalizar minha sequência. Eu vou fazer isso aqui toda a volta e depois eu volto para mostrar para vocês como é que ficou e para fechar, tá bom? Ah, gente, eu vim aqui para falar para vocês uma coisa que eu tinha esquecido. Essas argolinhas, elas não vão dar certinho o encaixe aqui. Então, ó, eu marquei aqui onde eu fiz, só para vocês verem, mas não precisa ser exatamente aqui, tá? Em qualquer momento aqui da volta de vocês, o que vocês vão fazer? Vocês precisam fazer isso em 2 argolinhas, tá bom? Ó, eu marquei aqui para vocês verem, vocês vão pegar, sabe aquele conjuntinho de 3 argolinhas aqui, ó? Vocês vão pegar a argolinha do meio e fazer sem intervalo de ponto. Vou colocar pertinho para vocês perceberem aqui, ó. Eu fiz o ponto baixo aqui, as 3 correntinhas e o ponto baixo no próximo. Eu não pulei nenhum ponto. 2 vezes vocês têm que repetir isso aqui, tá? Façam na argolinha do meio que não dá nenhum problema, ó. Então, eu fiz aqui e fiz aqui, já chegando na finalização. Mas eu poderia ter feito em qualquer ponto do meu trabalho, tá? Que não daria problema. É só isso, porque aí o encaixe, quando chega aqui no finzinho, ó, ele vai dar certinho. Terminei as 3 argolinhas aqui, aí eu vou vir aqui, pulo um ponto, vou fazer o meu leque, que é um ponto alto, 3 correntes, outro ponto alto no mesmo ponto de base, pulo um ponto, e aquela correntinha que a gente fez no início aqui para começar o trabalho, ó, eu vou colocar ali, vou fazer um ponto baixíssimo, e fechei o meu trabalho, ó, tá vendo? Vou tirar esses marcadores para vocês verem como é que fica. Ele vai ficar, essa carreira vai ficar desse jeitinho aqui, ó, tá? Ó, os lequezinhos onde a gente vai colocar os nossos bicos e as 3 alcinhas. É isso. Vamos para a próxima carreira. Bom, eu tô aqui naquele ponto baixíssimo que eu fiz. Eu vou vir aqui, ó, na primeira correntinha, vou fazer um ponto baixíssimo, só para eu caminhar um pouquinho mais até o meinho da argola. Aí, dentro dessa primeira argolinha, eu vou fazer um ponto baixo, ó. Um ponto baixo, tá? Só para começar aqui esse trabalho. Aí, eu vou fazer as alcinhas, essas alcinhas, só que agora eu preciso de 2. Então, 3 correntinhas. E eu vou prender na próxima alcinha, um ponto baixo. Novamente, 3 correntinhas. E eu vou prender na próxima alcinha. Agora, sem nenhum ponto de intervalo, nenhuma correntinha, a gente vai fazer dentro desse leque aqui que a gente fez, ó. A gente vai colocar 9 pontos altos. Se o seu ponto for muito mais grosso, ou o fio que você estiver usando, alguma coisa nesse sentido, e você achar que a hora que você colocar aqui dentro 9 pontos altos, você achar que ficou muito apertado, porque, ó, eu vou colocando e eu já vou ajeitando o ponto aqui, tá vendo, ó? Já vou ajeitando, se precisar você puxa. Pra mim, eu acho que fica bom. Mas se você não gostar, pode acontecer, às vezes a tensão do ponto também. Você pode colocar mais correntinhas nesse leque. Você pode pôr 4 ou 5 correntinhas na carreira de baixo quando você estiver fazendo esse leque, tá bom? Eu faço com 3 e pra mim dá certo. Mas você pode fazer com 5, ele vai ficar mais solto, não tem problema, tá? Aí fica a seu critério de acordo com a tensão do seu ponto, ó. Tenho aqui já 3, 6, 7, 8, falta mais um. Então, mais um ponto alto. Fiz esse leque de 9 pontos altos. Aí, eu venho aqui, ó, na primeira alcinha, ponto baixo. Aí, faço novamente aquelas 2 alcinhas, ó, 3 correntinhas, prendo na próxima alcinha. 3 correntinhas, prendo na próxima alcinha. Cheguei novamente aqui no outro leque. E aí, eu vou colocar de novo 9 pontos altos aqui dentro. Então, essa carreira, ela é inteira dessa forma,
todinha, a gente vai preparar, né? Aqui, na verdade, a gente já começou o nosso bico, né? A carreira de baixo foi uma carreira de preparação. Essa daqui já é o início, a primeira carreira do nosso bico. Então, ela é inteirinha dessa forma, tá? Eu vou fazer a minha aqui e eu volto para finalizar ela com vocês, tá bom? Ó, terminei essa carreira todinha, ela fica desse jeitinho, só faltou finalizar, que eu vou finalizar com vocês. Mas antes, deixa eu falar uma coisa, ó, eu acho que fica mais confortável, eu não voltei pra desfazer não, tá? Eu fiz aqui com aquele lequezinho só com 3 correntinhas mesmo, mas acho que 4 ou 5 fica mais confortável, tá? De trabalhar. Na próxima volta, porque a gente vai fazer um repeteco, tá vendo? A mesma coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai fazer aqui de novo. Aí na próxima eu faço com 5. Aí a gente tira a dúvida, mas eu tô deixando aí meu depoimento pra vocês. Vou aproximar aqui pra fechar junto com vocês, ó. Então, terminei meu último leque, ó. Eu tenho aqui aquelas minhas 2 alcinhas, aquele ponto baixo onde eu comecei, e é nele que eu vou fazer o meu ponto baixíssimo. E assim eu finalizo essa carreira, desse jeito, tá? Pra ir pra próxima. A próxima carreira, a gente vai trabalhar, são esses pontos aqui, ó, que é um ponto que já é um ponto alto, que já constrói o picô ao mesmo tempo, vocês estão vendo, ó? A gente já finaliza a carreira de ponto, é uma carreira, inclusive, é um tipo de ponto muito prático, porque você já faz o ponto alto, já finaliza o picô, e o trabalho fica bem bonito, tá vendo? Mas eu vou fazer pra vocês de 2 maneiras, eu vou fazer desse jeito, porque assim a gente vai fazer essa peça, mas como eu tô dando dicas pro Natal, eu vou fazer de um outro jeito, um lequezinho, pra vocês verem como é que ficaria se a gente seguisse aquela pegada do Natal, tá? Mas primeiro vamos voltar à nossa aula original, que é fazer desse jeitinho que eu mostrei pra vocês a peça modelo. Então, assim como a gente fez lá na carreira de baixo, eu vou vir aqui, ó, na primeira correntinha, vou fazer um ponto baixíssimo só pra eu caminhar um pouquinho aqui. Aí eu vou vir aqui dentro, vou fazer um ponto baixo. Novamente 3 correntinhas, agora eu só tenho uma argolinha. Eu tinha 3 no começo, 2 na outra e agora uma só. Próxima argolinha, eu faço um ponto baixo. Então, ó, percebam, né? Deixa eu pôr na mesa que sempre fica mais fácil de ver, ó. Vou até aproximar aqui, ó. Ó, na primeira carreira eu tinha 3 argolas, na segunda 2 argolas e nessa última a gente vai ficar só com uma argola pra fazer esse desenho aqui, tá bom? Então, vou voltar pra gente seguir aqui na nossa aula. Então, agora, sem ponto de intervalo, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer um ponto alto para cada ponto de base desse que a gente tem aqui. Só que a gente já vai finalizando com o picô. Então, como é que fica isso? Dei minha laçada aqui. Nesse primeiro ponto alto aqui, ó, do leque, eu vou fazer, ó, um ponto alto. Porém, agora, isso para fazer esse aqui, tá, gente? Lembrando, tá? Que eu vou ensinar a fazer esse acabamento. Depois eu vou fazer um aqui como bônus para vocês fazerem pro Natal ou para vocês já terem criatividade aí para fazer outras peças. Mas vamos lá. Fiz o meu primeiro ponto alto aqui, eu vou subir, ó, 3 correntinhas. Eu vou laçar por dentro do ponto alto aqui por trás, ó. Venho, laço meu fio, volto aqui e faço um ponto baixo. Fechei. Como ficou? Agora, eu venho aqui no próximo, faço outro ponto alto, subo 3 correntinhas, laço por trás do ponto alto o meu fio, vou ficar com 2 fios na agulha, tiro os 2, tô formando o picô. De novo. Próximo ponto, eu faço um ponto alto, 3 correntinhas, laço por trás do ponto, tô formando o picô. Eu vou fazer esse aqui inteirinho com vocês. Vamos lá, vou acelerando aqui, mas eu vou fazer todo. Próximo ponto, um ponto alto, 3 correntinhas, laço por trás desse ponto alto, um picô. Ponto alto, 3 correntinhas. Reparem que a hora que a gente laça aqui e puxa o fio, a gente fica com 2 fios na agulha e a gente tira de uma vez, tá? Ponto alto, 3 correntinhas, laça, fecha o picô.
ponto alto, 3 correntinhas, laça, fecha o picô. Reparem que aqui, ó, me faltam 2 pontos, ó. 2 pontos para acabar o leque. Vamos lá. Esse penúltimo eu vou fazer normalmente. Finalizei o meu picô. No último, eu vou fazer o ponto alto, porém, eu não vou fazer o picô. Isso vai acontecer em todas as carreiras. Então, em cada bico desse aqui, em cada leque, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 picôs. Você não vai fazer picô no último ponto, tá? Por quê? Porque agora, a gente vem aqui, ó, nas 2 argolinhas, a gente vem na primeira sem intervalo, sem correntinha de intervalo, a gente faz um ponto baixo, 3 correntinhas e fecha na próxima argolinha com ponto baixo. Lembra que a gente forma aquele desenhinho que eu mostrei pra vocês no começo? Ó, olha como é que fica. Vou aproximar um pouquinho. Ó, a gente fica aqui, ó, deixa eu tirar esse fio de trás. A gente fica aqui, ó, com um ponto alto para cada pontinho de base, já finalizando com o picô na mesma cor, né, aqui nesse caso. E depois eu faço aquele desenhinho, faço mais uma argolinha. Eu só não fiz o ponto picô no último, lembrando, para poder deitar aqui um ponto baixo, 3 correntinhas e o outro ponto baixo e finalizar a última argolinha desse desenho bonitinho que fica aqui, esse triângulo de argolinhas, tá? E aí, para continuar aqui, eu devo já seguir aqui, ó, minha laçada e vou direto. Primeiro ponto, ó, ponto alto, tá? Direto. Aí, 3 correntinhas, faço meu picô. Só que isso a gente vai fazer pela carreira inteira. Eu vou fazer mais essa aqui, vou até acelerar um pouquinho, mas eu vou fazer mais um com vocês. A gente vai fazer isso aqui na volta inteira, tá? Sempre. Todos os pontos de base do leque anterior, com exceção do último, a gente vai fazer um ponto alto e já subindo as 3 correntinhas para fazer o picô, laçando aqui por trás. No último, a gente não vai fazer o ponto picô. Esse acabamento, ele pode ser utilizado em diversas peças. O bom dele é que você já faz o ponto picô junto com quando você quer fazer tudo da mesma cor, né? Junto com o ponto alto. Então, na mesma carreira, você acaba fazendo 2 carreiras. Facilita bastante o trabalho. É um trabalho rápido, né? Mas quando você quer o picô de outra cor, e aí que vem a minha sugestão aí pro Natal, e até mesmo para inversão de cores, você precisa usar a sua criatividade para você imaginar como é que fica a mistura de cores, tá? Aí, no próximo, eu vou fazer aqui para vocês, vai ficar como bônus, tá? Para vocês, porque eu não vou deixar nessa peça, é só para ensinar mesmo, para vocês verem como é que fica. Depois, naquela promessa que eu fiz de fazer uma versão de Natal, aí vocês vão ver a peça inteira feita daquele jeito, como é que fica linda. Ó, então, finalizei aqui o meu último ponto, eu não fiz o picô, sem corrente de intervalo, fiz um ponto baixo na próxima argolinha. Aqui na próxima argolinha, 3 correntinhas, outro ponto baixo na próxima argolinha. Agora, eu vou fazer a parte do bônus para vocês. Como que a gente faz? Qual que é a minha ideia? Tá vendo que aqui a gente faz o ponto alto e ele fica com essa aberturinha, que é uma graça, por sinal? Então, a gente vai deixar essa aberturinha, mas nós não vamos fazer o ponto picô agora, porque eu quero sugerir que vocês façam o ponto picô em dourado, tá? Lembrando que a gente tá sugerindo aqui uma versão de Natal, onde aqui essa carreira de pontos baixos tivesse sido feita com o fio dourado, tá? Imagine, o fio dourado estaria aqui, a gente teria feito, e aí o picô aqui vai ficar lindo. Eu vou ensinar, depois aqui no meu trabalho eu vou desmanchar, fica a sugestão já na mesma videoaula. Se depois vocês comentarem muito que querem a videoaula completa de Natal ou alguma coisa assim, aí a gente pode fazer. Fora isso, eu vou postar fotos para vocês verem. Vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? A mesma coisa, porém aqui a gente não faz ponto picô. A gente faz o ponto alto, mas pra gente ter esse intervalinho aqui, ó, entre os pontos, a gente vai fazer uma correntinha. Ponto alto sobre ponto alto, com uma correntinha de intervalo entre cada um deles, ó.
ponto alto sobre ponto alto, mas entre cada um deles uma correntinha de intervalo. A gente não fez correntinha de intervalo no outro modelinho, porque como a gente fecha o picô, ele já afasta, ele acaba já afastando o ponto e a gente não precisa fazer correntinha, tá? Mas aqui, se a gente não fizer correntinha, ele não vai afastar o ponto. Então, a gente faz a correntinha, vai até o último desse jeito, tá? E aqui a gente faria igual, tá, gente? Ó, mesma coisa, a gente vem até o último, igualzinho, tá? Só tô fazendo pra vocês verem que é a mesma coisa, ó. Ok, eu vou deixar aqui meu fio um pouco comprido pra não perder. E eu vou fazer a minha sugestão natalina aqui pra vocês, ó. Eu pego o meu fio dourado, cadê a ponta dele? Vou pegar aqui o meu fio dourado. Vou amarrar ele aqui, ó. Eu vou fazer um ponto baixo aqui, ó, só pra ele ficar amarradinho, tá, gente? Que eu quero mesmo mostrar pra vocês esse picô. Ó, já vou vir direto, na verdade, aqui, ó. Vou vir direto aqui no ponto, ó. Imagina que vocês fizeram a carreira inteira desse jeito, tá? Aí, cortou o fio, arrematou. Você vai vir aqui, ó, nesse primeiro ponto alto que você fez, e você vai puxar aqui, você já amarra teu fio, faz como você costuma fazer. Você vai puxar aqui, ó, 3 correntes, e você vai fazer o picô. Como eu tô com ele não amarrado aqui, é possível que eu não consiga fazer ele bonitinho nessa vez aqui, ó. Mas no próximo vai ficar, vamos lá. Vocês vão entender o que eu tô falando, ó. Aqui entre um ponto alto e outro, a gente vai fazer um ponto baixo, tá? Então, agora sim vai ficar certinho, ó. 3 correntinhas, ó. Aí, eu venho aqui, ó, vamos ver se dá pra ver. Essa argolinha e essa argolinha, laço meu fio, tiro pelas duas, fecho aqui, ó, tiro as duas e finalizo com um ponto baixo na próxima. Vou aproximar para enxergar melhor. Ó, bem pertinho agora. 3 correntinhas. Aí, eu venho nessa laçadinha e nessa perninha, passo pelas duas, puxo o fio pelas duas, vou ficar com 2 fios na agulha, tiro os 2 fios da agulha. Esse é o picô. Ponto baixo no intervalo de um ponto e outro. E assim, deixa eu voltar o zoom. E assim, ó, a gente faz por todo esse bico. Eu vou fazer esse leque inteirinho, só para vocês verem como é que fica maravilhoso essa sugestãozinha de Natal. Mas aqui também não é só para Natal, né, gente? Você pode fazer, ao invés de fazer esse bico direto, do jeito que eu ensinei, já com o picô, você pode fazer assim só para alternar cor. Então, de repente, você tá trabalhando com o cru e o vermelho, do jeito que eu fiz originalmente ali, mas aí você quer, por exemplo, colocar aqui o ponto picô no cru, e de repente, o finalzinho da outra carreira, você finaliza o ponto picô com vermelho. É uma sugestão. É tudo uma brincadeira de criatividade. Você vai brincando com as cores de acordo com a sua criatividade. Olha só que coisa mais linda. E aí, você viria aqui, na próxima argolinha, e faria um ponto baixo, tá? Olha aqui, vou até tirar. Vamos tirar essa poluição visual. Olha que coisa linda, gente. Imagina o fio passando aqui, porque a gente tirou, né? Você ia ter uma referência aqui, ó. Você imagina o fio passando aqui, ó. Que coisa mais linda, maravilhosa. Fica aí a dica pra vocês, uma diquinha de Natal. Comenta aí se você quer que grave a aula ou se você já pegou, se tá ótimo pra você, tá bom? Eu vou voltar pra cá. Bom, já desmanchei o dourado aqui, que foi só uma dica bônus. Então, a gente vai seguir fazendo assim. Então, só vou fazer mais um lequezinho junto com vocês pra lembrar. E aí, eu vou terminar essa volta e venho aqui pra gente continuar. Então, daqui do último ponto baixo, né, que a gente fez a última alcinha, sem corrente de intervalo, eu venho direto pro meu primeiro ponto alto, faço um ponto alto, subo 3 correntinhas, laço por trás do meu ponto alto, tiro as 2 laçadas da agulha, formando o meu picô. Sem corrente de intervalo, já vou pro próximo ponto, faço um ponto alto, subo 3 correntinhas, laço por trás, fecho um picô. E assim eu vou fazendo todos os pontos do meu leque de base, com exceção no último ponto, que a gente não faz o ponto picô. A gente faz um ponto alto nele, mas a gente não faz o ponto picô, porque a gente emenda direto
com um ponto baixo na próxima argolinha. Eu vou acelerar aqui, mostrar para vocês. Cheguei aqui, ó, no último ponto do meu leque, eu só vou fazer o ponto alto, não faço ponto picô, e aí eu venho aqui naquelas duas argolinhas que eu tinha feito e construo aquela minha última argolinha, ó. Ponto baixo, 3 argolinhas, ponto baixo na próxima argolinha, formei a minha última argolinha do desenho, tá bom? Vou fazer isso em toda a minha volta, vai ficar tudo desse jeitinho e eu volto pra gente ir pro próximo bico, porque depois a gente já começa esse bico aqui, ó, tá bom? Vou fazer a minha, faz a sua e eu volto pra finalizar a carreira com vocês. Finalizei aqui a minha carreira, ó, fiz meu último ponto alto e eu vou fechar com ponto baixíssimo naquele ponto baixo da minha primeira argolinha do trabalho, ok? Ó, ele ficou desse jeito, deixa eu dar o zoom, ó. Ele ficou todo desse jeito. Assim já é lindo, né, gente? Dá pra fazer também, ó, uma outra ideia aí. Você pode fazer mais carreiras aqui, se você quiser um suplá mais largo, né? Você faz mais carreiras aqui, vai subindo com aquela sequência de aumentos que eu ensinei vocês e um bico só. Olha como ele já é lindo assim. Mas agora, a gente vai fazer esse outro bico aqui, que nada mais é do que uma repetição, deixa eu aproximar, uma repetição dessas carreiras aqui, ó, desde essas argolinhas e o lequinho, essas 3 carreiras aqui, ó, 1, 2, 3. A gente vai começar tudo de novo. Só que pra gente fazer isso, onde a gente vai amarrar na nossa peça? Onde eu pego pra fazer isso aqui? E é isso que a gente vai fazer nessa carreira agora. Reparem aqui, ó. Vou pegar outra peça do avesso, que ó, antes da gente começar a fazer, percebam que, olha, esse, na cor cru, ó, a gente repetiu tudo de novo, ó, tudo de novo, ó, as 3 argolinhas, ó, a gente fez aquele desenho, deixa eu tirar assim pra vocês enxergarem, ó, a gente fez aquele triângulo, tudo igualzinho, ó, as 3 argolinhas, 2, 1, a gente fez o desenho de novo. Mas onde a gente pegou? A gente tem uma estrutura aqui atrás, ó, onde a gente pegou, tá vendo? E é isso que a gente vai fazer agora, que eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Aqui a gente tem que ter um pouquinho de atenção, porque não é difícil, mas tem que ter atenção, tá? Pra não pular nenhum ponto. Ó, então, fiz aqui o meu baixíssimo. Agora, por essa argolinha toda, tem três correntinhas, eu vou caminhar com baixíssimo nas 3 correntinhas. Então, faço baixíssimo nas 3, porque eu quero caminhar por ela. E vou fazer um baixíssimo também aqui, tá? Ó, nesse primeiro ponto, ó. No primeiro ponto alto com picô, eu vou fazer um baixíssimo aqui também, nesse picô, porque eu quero que o meu fio comece a partir dali, tá bom? Isso daqui, ó, depois ele some, tá? Na peça pronta, ele some. Então, vamos lá. O que que a gente precisa ter agora, ó? A gente vai começar a preparar as argolas aqui atrás, a gente vai ter que formar 4 argolas aqui. Reparem, só para vocês entenderem o que eu quero dizer, reparem que o bico aqui, ó, ele fica intercalado. Vamos colocar assim para ficar visível, ó. Aqui a gente tem os bicos em vermelho, o bico, ele intercala, ele não vai em cima do outro bico. Então, a gente vai produzir aqui, ó, 4 argolas, ó, 1, 2, 3, 4, e um V invertido, ó, um V invertido entre os 2 bicos para que a gente possa produzir esse bico aqui. Calma que vai ficar mais fácil. Vamos ver na prática como é que é isso. Bom, então, eu tô aqui, eu caminhei até aqui por trás do meu primeiro ponto, né, desse meu leque, ó, tô atrás do primeiro ponto com picô. Eu vou fazer agora, eu vou trabalhar ponto alto alongado. Esse primeiro é mais chatinho de fazer, depois os outros fica tudo numa boa, ó. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui, ó, por trás do ponto, cuidado aqui que tem a correntinha, tá vendo? Não é a correntinha, é o ponto mesmo, ó. Eu vou vir por trás, eu vou laçar igual eu fiz pra fazer o picô. Laço meu fio aqui, ele é alongado, tá? Então, tiro 2, tiro mais 2. Feito esse primeiro, o resto fica mais fácil, ó. 3 correntinhas, como é que a gente trabalha aqui agora? Eu fiz nesse, eu pulo o próximo, eu venho no próximo por trás. Tem que dar uma laçada porque é ponto alto. Então, eu venho no próximo, uma laçada, faço um ponto alto alongado. De novo, 3 correntinhas, venho aqui, ó,
eu fiz aqui, né, ó, onde que eu fiz? Ó, onde que tá repuxando o meu ponto, ó. Aqui, fiz aqui, eu vou pular este, vou fazer neste. Então, laço meu fio, vou por trás, ponto alto. Vamos indo. 3 correntes. De novo, onde foi que eu fiz? Eu fiz o ponto aqui, ó. Se tiver dúvida, ó, puxa que você enxerga onde que você fez, ó, ó, tá? Eu fiz aqui, pulo este, venho fazer nesse. Uma laçada de trás pela frente. É importante, inclusive, gente, que essa preparação aqui seja feita na mesma cor que você fez esses pontos de base. No caso daquela sugestão que eu dei de vocês fazerem o picô de cor diferente, a cor que vocês vão fazer essa base não é da cor do picô, tá? É da cor aqui da base dos pontos, porque vocês reparem que a gente tá laçando. Se for de outra cor, ele fica visível, ele fica aparente, tá bom? Eu até sugiro que seja feita antes do picô. Quando você termina o ponto alto, que a gente fez os pontos altos com uma correntinha de intervalo, já pode fazer essa preparação, depois vem e faz só o picô. Se vocês acharem necessário gravar a aula, como eu falei, vocês comentam bastante aí no vídeo que eu gravo para vocês entenderem melhor. Mas vamos focar nessa aula aqui. Então, ó, seguindo, falei que eram 4 argolas e um Vzinho. Então, eu tenho já, ó, uma argola, 2, 3, falta uma. Então, 1, 2, 3 correntinhas. Eu fiz nesse aqui, agora eu pulo esse e venho aqui no último, ó. No último, aquele que não tem picô. Por trás dele, puxo, escapou minha linha aqui, ó. Puxo, faço meu ponto alto. Agora, eu tô com 4 argolinhas, deixa eu tirar aqui pra vocês enxergarem direito, ó. Eu tô com 4 argolinhas, 1, 2, 3, 4, que estão por trás do meu leque. Agora, eu preciso fazer aquele V invertido pra eu poder fazer o meu leque na outra carreira. Como é que eu vou fazer isso, ó? Sem nenhuma corrente de intervalo, tá? Terminei aqui. Eu vou laçar o meu fio e vou fazer um ponto alto de novo, direto no primeiro ponto alto aqui, ó, do próximo motivo. Laçando por trás sempre, essa carreira toda assim, eu vou fazer um ponto alto alongado. Alongado não, tá, gente? Porque o alongado, na verdade, você tira 1 e 1. Eu não tô tirando 1 e 1. Só tô fazendo, puxando um pouco mais o fio. Porque o ponto alongado de verdade, você não tira os dois. Você tira um, né? Deixa eu falar, deixa eu mostrar o que eu tô falando, porque senão se a pessoa for iniciante não vai entender o que eu tô falando. Gente, o ponto alongado, ó, só pra mostrar pra vocês. A gente pega aqui, ó, só que aí você tira, em vez de tirar os dois, tira um, depois tira um, entendeu? Vai tirando mais, não é isso, tá? A gente vai fazer aqui, ó, quando eu falo alongado é porque eu quero dizer que a gente vai puxar esse fio, ó. Então, eu fiz aqui, pulo este e vou pra este, ó. A gente vai fazer ele mais, ó, dando uma alongada aqui nesse fio, tá bom? Só pra ele ficar com essa argolinha maior. E aqui, ó, eu sigo fazendo a mesma coisa. 3 correntinhas e pulando, tá? Então, se eu fiz aqui, pulo esse, vou pro próximo. Pra você certificar que você não pulou nenhum errado, você sempre vai fazer o último, tá? Você sempre vai laçar o último ponto do leque, aquele que não tem ponto picô. Então, se por um acaso você não laçou o último, porque talvez você fez dois um do lado do outro, acontece, porque o fio é da mesma cor, a gente tá fazendo ponto laçado por trás, ó. Então, ó, fiz aqui, pulo aqui e venho aqui pro último, ó. Olha como tá ficando o desenho, como eu falei pra vocês, ó. Aqui atrás, ó, então eu tenho as 4 argolas, ó, 1, 2, 3, 4, e eu já tenho o V, ó, o V invertido, olha ele aqui, tá vendo? Que é aqui que eu vou colocar um outro motivo desse, ó, tá? Aí, de novo, as 4 argolas, e eu vou formar o V de novo aqui, tá? Então, gente, não tem segredo, eu vou fazer só mais uma vez, porque não é um ponto tão facinho. Mas aí depois vocês voltam o vídeo e repete, porque a carreira inteira é assim. Bom, fiz aqui, ó, peguei o último ponto aqui, aquele que não tem picô. Sem corrente de intervalo, eu vou fazer um outro ponto alto já no primeiro ponto do outro motivo. Laçando por trás, eu dou uma alongada desse fio, ó. E fechei outro leque invertido. 3 correntinhas, vou fazer agora minhas 4 argolas. Fiz aqui, então, pulo esse, venho nesse, vou fazer um pouquinho mais rápido, tá? Mais 3 correntinhas, fiz aqui
então, fiz aqui, então pulo esse, venho nesse. Três correntinhas. Deixa eu ir virando meu trabalho, senão ele acumula aqui. Fiz nesse, pulo esse, venho nesse. Três correntinhas. E eu vou pro último. A conferência básica que vocês têm que fazer, se vocês começam no primeiro ponto e terminam no último, tá? Isso já é um indício de que tá certo, e se vocês fizeram aqui as 4 argolas, tá? Aí o ponto V, ele se forma automaticamente quando você finaliza aqui no último e vai direto pro primeiro aqui, ó. Aí você faz aquele V invertido, tá? Ó. Gente, é isso a peça inteira. É uma carreira que você não vê, né? Que a carreira fica assim, ó, você não vê. Mas a intenção é essa mesmo, porque é só pra gente ter um apoio, uma base pra gente fazer a mesma coisa aqui, repetir essas carreiras com o outro fio. Então, eu vou terminar aqui, eu volto só pra gente finalizar essa carreira juntos. Prontinho, eu finalizei aqui, ó, toda a minha volta, fiz toda a preparação. Aí, pra gente fechar essa carreira, lembra que a gente fez um primeiro ponto alto aqui, pegando pela alça de trás, ó? Aí, eu vou vir aqui nesse ponto alto aqui, ó, pegando aqui as duas alcinhas. A cabeça desse ponto alto, é interessante que ele seja bem alongado. Quanto mais alongado ele for, melhor, tá, gente? Esse primeiro ponto alto. O meu tá apertadinho, então ele vai ficar um pouco mais justo. E aí, a gente fecha com baixíssimo, porque aqui depois a gente vai encaixar um leque. Ó, então aqui a gente fechou essa carreira, pode cortar o fio, porque agora a gente vai trocar de cor. Eu costumo dar mais uma correntinha pra puxar, ó. Eu corto o fio e dou mais uma correntinha pra puxar. Peraí que os fios se separaram, não pode. Tá? Dou mais uma correntinha pra puxar, depois eu vou cobrindo esse fio aqui e eu faço o meu acabamento. Vamos trocar de fio agora pra ir pra próxima carreira. Vamos lá, peguei aqui o meu fio cru, eu não vou fazer onde eu terminei, tá? Vou fazer em outro ponto da peça qualquer. Então, eu vou amarrar o meu fio. A gente tem, lembra, né? As 4 argolas e o leque aqui no meio. Eu vou amarrar meu fio numa primeira argola de um motivo aleatório aqui, tá? Aí, aqui vocês podem fazer como vocês costumam fazer, tem gente que dá nozinho, tá? E aí, fica a critério de vocês. Eu vou amarrar o meu fio aqui, como se fosse um ponto baixo. Agora, eu vou subir aqui, ó, 3 correntinhas, tá? 3 correntinhas. Aí, eu venho na próxima argola aqui, um ponto baixo. Lembra que eu preciso fazer 3 argolinhas dessa? Então, vamos lá, ó. Tô trabalhando nas argolas aqui atrás, ó. Deixa eu aumentar o zoom pra vocês verem melhor. Ó. Então, já fiz uma argolinha aqui, ó, com 3 correntinhas. Mais 3 correntinhas. 1, 2, 3. Prendo com ponto baixo no próximo espaço que eu deixei. Segunda argolinha. 1, 2, 3. Prendo com um ponto baixo no próximo espaço aqui, ó. Que eu deixei. Já tenho aqui as 3 argolinhas. Agora, eu cheguei no meu V invertido, ó. Tá vendo? Aí, o que que eu vou fazer? Sem nenhuma correntinha de intervalo, eu vou fazer aquele leque de um ponto alto. A gente fez nessa carreira com 3 correntinhas. Eu vou fazer aqui com 4 correntinhas. Daria pra fazer até com 5, vou fazer com 4. E outro ponto alto no mesmo lugar, tá? Ó, no mesmo lugar. E aí, a gente segue desse jeito, sem nenhuma correntinha de intervalo. A gente vem no próximo espaço, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo no próximo espaço, 3 correntinhas, um ponto baixo no próximo espaço. Vou distanciar um pouquinho para vocês reverem esse processo um pouquinho mais de longe. 3 correntinhas, um ponto baixo no próximo espaço. Já tenho as 3 alcinhas, cheguei aqui entre os 2 motivos. Sem corrente de intervalo, eu vou fazer um ponto alto, 4 correntinhas, você pode fazer 3 ou 5 como quiser. Outro ponto alto no mesmo espaço, fiz meu leque sem nenhuma corrente de intervalo, ponto baixo no próximo espaço. E assim a gente vai seguir por essa volta toda. Finalizei aqui, agora eu vou fechar
naquela primeira ponto baixo que eu fiz aqui, que foi na verdade, a amarração do meu início de carreira. Eu vou fechar com ponto baixíssimo, tá? Agora, a gente vai para a segunda carreira, que é essa daqui, onde a gente faz aquele bloco com 9 pontos altos. Então, vamos lá. Eu vou caminhar até o meio desta primeira argolinha, então eu vou aqui, ó, um baixíssimo na primeira correntinha. Eu poderia fazer um baixíssimo na segunda também, dá na mesma, tá? Vou fazer para vocês verem e já desço aqui um ponto baixo, ó. Desci um ponto baixo, tá? Eu vim parar aqui no meio dessa primeira das 3 argolinhas, ó. Então, aqui eu vou fazer 3 correntinhas, porque agora eu faço 2 argolinhas, lembra? De 3 eu reduzo para 2 e depois eu reduzo para 1 para fechar o meu triângulo. Então, mais 3 correntinhas, ponto baixo na próxima argolinha. Cheguei aqui, ó, no leque, né? Naquele vão que a gente deixou para fazer o leque. E aí, aqui dentro, eu vou colocar 9 pontos, sem intervalo, né? Sem correntinha de intervalo, eu vou direto e coloco aqui dentro 9 pontos altos. Nesse leque aqui, eu deixei 4 correntinhas. No outro eu tinha deixado 3, nesse aqui eu deixei 4. Então, você faz aí para você ajustar o seu ponto, né? Para você ver o que fica melhor, porque depende da tensão de ponto, do fio que a pessoa tá usando, tudo isso, você vai perceber a quantidade de correntinhas que é ideal para você, ó. Então, aqui eu já tenho 3, 6, 7, 8 e 9. Finalizei esse leque, sem corrente de intervalo, eu já vou na primeira das 3 argolinhas aqui dentro e fecho com um ponto baixo. E sigo fazendo as minhas argolinhas, e essa carreira é inteirinha desse jeito. Eu vou finalizar e eu volto pra gente subir a próxima. Só pra relembrar, né? Finalizei aqui, agora eu vou fechar com ponto baixíssimo no ponto baixo que eu comecei a minha carreira. E agora nós vamos para a última carreira do nosso trabalho. Bom, agora eu tenho as 2 argolinhas, eu vou caminhar até o meio dessa primeira argolinha. Vou seguir com 2 baixíssimos, ó, primeira correntinha, eu faço um baixíssimo, segunda correntinha, eu faço um baixíssimo. Um ponto baixo aqui dentro dessa argola, 3 correntinhas, que essa é a última argolinha. Na próxima argola, ó, o triângulo já formou, ó, tá? E agora, eu vou fazer a última carreira, que é aquela carreira que eu faço os pontos altos já com o ponto picô. Então, sem intervalo, sem correntinha de intervalo, a gente vai pro primeiro ponto, aqui desse leque, dos 9 pontos do leque, vou fazer um ponto alto, subo 3 correntinhas, igualzinho a gente fez na outra carreira, na carreira de baixo. No segundo ponto, eu faço outro ponto alto, subo 3 correntinhas, laço meu ponto aqui, ó, por trás do ponto alto, dá pra ver aqui, né? E aí, puxo meu ponto picô. Eu vou fazer aqui com vocês só esse motivo, porque é igualzinho a gente fez na carreira de baixo. Laço por baixo, fecho meu ponto picô, próximo ponto, um ponto alto, subo 3 correntinhas, laço por trás do ponto alto, fico com 2 fios na agulha, puxo de uma vez, fecho meu ponto picô. Vou fazer isso em todos os pontos deste leque, com a diferença do último ponto. Então, eu vou dar uma aceleradinha aqui, ó, pra gente chegar aqui no último ponto, tá? E no último ponto do leque, lembra que a gente não faz o picô, a gente só faz o ponto alto, e aí prende direto aqui na próxima argolinha com um ponto baixo, 3 correntinhas, e na próxima argolinha um ponto baixo, fazendo a última argolinha, e começa tudo de novo aqui. E a gente vai fazer essa carreira inteirinha assim, finalizando a nossa peça. Então, eu vou terminar essa carreira, vou fazer os meus arremates, e aí eu venho aqui mostrar pra vocês como ficou, e também pra gente comparar com essa daqui, pra ver se vocês gostaram mais com ou sem aquele filetinho de outra cor. Eu já volto.
Prontinho, finalizei a peça, olha que linda que ela ficou. Ela ficou medindo 46 centímetros de diâmetro e pesando 185 gramas. Lembrando que ela foi feita com um fio 6, um barbante, não é fio de algodão, tá bom? Então, aqui tá a peça que a gente construiu juntos aqui nessa aula. E eu vou trazer, como prometido, a peça que era a nossa referência para vocês compararem a peça que tem o friso com a peça que não tem o friso. E aí, vocês vão decidir qual a peça que vocês acharam que fica mais bonita. Se você chegou até aqui, me deixa saber, escreve nos comentários qual peça que você prefere, com o friso ou sem o friso. Obrigada por ter assistido até aqui, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para receber mais informações sobre os meus vídeos. Obrigada e até a próxima aula. Tchau!